Seu nome é santo. Seu nome é santo. Seu nome é santo. Não cesse de glorificá-lo. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há, Senhor, que se compare a Ti. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, você pode experimentar isso. Força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, Aleluia. ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome. Alegre, glória ao Senhor com alegria. Teus grandes feitos, rima estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são as promessas. Conte as bênçãos, conte quantas são, e verás surpresa o quanto Deus já fez. Meu Jesus, meu Salvador, outro igual não há. Todos os dias, hoje, amanhã e sempre, as maravilhas de Teu amor. Tu és meu abrigo, Força e refúgio é o Senhor. com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Não importa as circunstâncias, eu te adorarei, Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, Deus é poderoso, o poder pertence a Ele. Montanhas se prostrem, rujam os mares ao som de Teu nome. Alegre te louvo por Deus, Grandes feitos, firma estarei, sempre te amarei. Incomparáveis tuas promessas, incomparáveis tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas. Para minha casa, para a vida dos meus irmãos, incomparáveis são, Senhor. Louvado seja esse Deus bondoso, louvado seja para todos sempre. Glória a Deus, amém. Pega a sua Bíblia, continue em pé. Vamos pegar as nossas Bíblias. Glória a Deus. Glória a Jesus.
Você vai abrir no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis 12, a partir do versículo 10. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 10. Gênesis 12, a partir do versículo 10. O texto vai aparecer aí também na tela. Diz assim: houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e a minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abrão por causa dela, e Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso, o faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Porque não me falou que ela era sua mulher? Porque disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher. Tome-a e vá. A seguir, o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abrão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, por essa manhã. Que o Senhor esteja falando agora ao nosso coração. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês esse episódio que aconteceu com Abraão, que na época que aconteceu essa história, ele ainda se chamava Abrão. Nós sabemos, eu creio que você sabe, que Abraão foi chamado por Deus para ser ele, Abraão, o pai de muitas nações. Ou melhor, para ser o pai da nação de Israel. E que através da nação de Israel, outras nações seriam abençoadas. Quando Deus falou com Abraão, ele disse assim: em ti serão abençoadas todas as famílias, ou todas as nações da terra. E Abraão, irmãos, ele obedeceu a Deus. Ele saiu da cidade onde ele morava, que ficava na Mesopotâmia, e que se chamava Ur dos Caldeus. E ele foi para uma terra chamada Canaã. Uma terra que ficava a mais de 1000 quilômetros de Ur dos Caldeus. Ele foi em obediência a Deus. Abraão, ele era um homem obediente a Deus. E ele tinha uma característica na vida dele que era a fé. Era um homem de fé. E ele foi para a terra de Canaã.
E ele ficou peregrinando naquela terra, andando de lugar em lugar. Primeiro ele se estabeleceu em Siquém, numa cidade chamada Siquém. Depois ele foi para uma cidade chamada Betel. Se você for ver o início do capítulo 12, vocês vão ver a peregrinação de Abraão na terra de Canaã. Só, irmãos, que aconteceu o seguinte: nós não sabemos quanto tempo depois de Abraão ter chegado na terra que esse fato aconteceu. Mas aconteceu o seguinte, diz aqui o texto, que houve naquela terra fome. Houve naquela terra fome. E a fome era, diz aqui o texto, a fome era muito rigorosa. A fome era muito rigorosa. A fome. Eu acredito, irmãos, que Abraão nunca tinha passado por uma situação como essa em Ur dos Caldeus. Porque Ur dos Caldeus é uma cidade muito próspera. E eu creio que ele nunca tinha passado por uma experiência de enfrentar uma fome rigorosa. Mas agora em Canaã, ele está experimentando essa situação. Ele está experimentando. E aí, irmão, surge a primeira pergunta, e a primeira lição para nós nessa manhã, é o seguinte: por que Deus permitiu a falta de alimentos em Canaã? Não foi Deus que mandou Abraão para aquela terra? Foi ou não foi? Foi. Foi Deus que mandou ele para lá. E agora, existe uma fome terrível na terra de Canaã. Irmãos, a Bíblia diz, e aí nós vamos entender por que é que Deus permitiu essa fome. É porque Deus estava querendo provar a fé de Abraão. Deus queria testar a fé de Abraão, para ver em que nível estava a fé de Abraão. Você sabe qual é o nível da sua fé? Você sabe? Se sua fé, como é que ela está, se está bem, mais ou menos ou mal? Só tem uma maneira de você saber como é que está a sua fé. Sabe qual é? Através de provação. Você sendo provado. Quando a gente é provado, a gente fica sabendo como anda a nossa fé. É até bom você perguntar aí para quem está ao seu lado: como é que anda a sua fé? Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: a sua fé é confiável? Ou se ela for provada, você não vai ver que a sua fé... Será? Irmão, só tem um jeito de saber como anda a nossa fé: é através da provação. Através da provação. Pastor, isso é verdade? É. Isso está escrito, irmãos. Sabe quem diz isso na Bíblia? Pedro. O apóstolo Pedro diz isso. Lá na sua primeira carta, vamos ler? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6 e 7. Olha o que é que ele está dizendo para nós: alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada
para que continue firme. Diga assim: a minha fé precisa ser provada para eu continuar firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Amém, irmãos? A fé de Abraão, assim como a nossa, ela precisa ser provada. Irmãos, e quando Deus prova a nossa fé, é no sentido até de purificar a nossa fé. Amém? Ele quer que a nossa fé melhore. Ele quer que a nossa fé melhore. Porque a nossa fé, ela é mais preciosa do que o que Pedro está dizendo aqui. A sua fé é mais preciosa do que o quê? Do que o ouro, irmãos. Olha, a nossa fé é mais preciosa do que o ouro. E ela precisa ser provada. Ela precisa ser provada. Porque todos nós, irmãos, nós estamos na escola da fé. Você sabia que você se matriculou na escola da fé quando você se converteu? Você está matriculado na escola da fé. E quais são as notas que você tem tirado nessa escola, hein? Quais são as notas? 2, 3, 5, 6, 7. Se você fosse dar uma nota para você mesmo, nessa área de fé, que nota você daria? Hein? Seja sincero. Não precisa dizer para mim não. Que nota você daria? Deus quer que você melhore essa nota, viu? Amém? Vamos melhorar essa nota? Tem gente que não diz amém. Está com medo da aprovação, não é verdade? Porque você já sabe que a fé, ela precisa ser provada para melhorar, não é verdade? E eu creio, irmãos, que muitas provações aqui, que alguns estão passando, creio não, eu tenho certeza, é para melhorar a sua fé. É para melhorar a sua vida espiritual. Você sabia disso? Que a luta que você está passando, Deus quer trabalhar nessa luta para melhorar a sua fé. Por que a gente não canta, irmãos? Cantar é fácil, né? Toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aí Deus ouve, tá certo, vai prova. Irmãos, porque se a nossa fé não for provada, ela nunca vai o quê? Crescer, se desenvolver, vai ser sempre uma fé o quê? Imatura, não é verdade? E a nossa fé precisa enfrentar dificuldades, ou não? Precisa ou não precisa? Precisa. Para que ela amadureça. Então, Deus permitiu a fome em Canaã, porque Ele queria provar a fé de Abraão. Ele queria melhorar a fé de Abraão. Ele queria purificar a fé de Abraão. Abraão, irmãos, já tinha passado por um teste com nota boa. Qual foi o teste? O teste de sair de Ur dos Caldeus. Ele obedeceu? Obedeceu. Que nota ele tirou ali? Eu acho que ele tirou uns 8, né? 9. Só não tirou 10 porque levou o sobrinho junto. Mas Deus deve ter dado para ele um 9 ali. Rapaz, saiu de uma terra, né? Da terra dele para uma terra que ele não ainda conhecia. Olha, 9, não foi? 9, não chegou a tirar 10. Ele vai tirar 10 depois, quando oferece o único filho que ele tinha. Ali ele tira 10, né? Ali ele tirou 10. Mas, irmãos, Abraão passou nesse teste aqui, nesse que a gente está falando hoje? Não passou não, porque quando ele viu a fome forte ali em Canaã, o que é que ele fez? Ele fez algo que Deus não mandou ele fazer, e não consta na Bíblia
que ele tenha orado, perguntado a Deus se era para fazer aquilo. O que é que ele fez, irmãos? O que é que diz aqui o texto? Ele foi para onde? Ele desceu para o Egito. Mas quem tinha mandado ele descer para o Egito? Quem tinha? Pergunta para quem está ao seu lado. Quem tinha? Quem mandou? Quem mandou? Ninguém mandou. Ele foi por conta própria. Ele foi por conta própria. E quando a gente faz algo, irmãos, por conta própria, sem a orientação de Deus, a gente está assumindo riscos. Viu? A gente assume as consequências. Qualquer coisa que você faça e que não é com a permissão de Deus, você está assumindo riscos. Porque, irmãos, até mesmo um homem como Abraão, que era um homem de fé, pode vacilar, pode errar, quando está passando por uma prova. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. É melhor ter cuidado para não cair. Então Abraão reúne a família, reúne aquelas pessoas que estavam com ele, e vai para o Egito. Ele teria que ter permanecido na terra e confiado em Deus, que Deus iria suprir todas as necessidades dele e não permitiria que ele morresse de fome. Amém? Essa teria sido a atitude correta de Abraão, irmãos. Ele teria que permanecer na terra, mesmo com a fome, Deus iria sustentá-lo. Glória a Deus. Deus não sustentou, irmãos, o profeta Elias em época de fome? Sustentou ou não sustentou? Sustentou. Deus sustentou o profeta Elias numa época terrível de fome. Mas, irmãos, aí Abraão vai e desce para o Egito. Qual é o problema de descer para o Egito? Irmãos, o Egito na Bíblia simboliza o quê? O mundo. O Egito na Bíblia simboliza o mundo e as atitudes ou os hábitos pecaminosos do mundo. E no versículo 10 do texto que nós lemos, mesmo versículo que nós lemos, diz que Abraão desceu para o Egito. Por que essa palavra descer? Interessante, né, irmãos? Naquela época, quando as pessoas iam para o Egito, quando um judeu ia para o Egito, dizia o quê? Eu estou descendo para o Egito. Quando um judeu ia para Jerusalém, não importa onde ele estivesse, ele dizia assim: eu estou subindo para Jerusalém. Sabe o que é que isso, irmão, significa? Espiritualmente falando, é que quando as pessoas iam para o Egito, elas estavam o quê? Descendo espiritualmente. Estavam descendo. Abraão, em vez de estar progredindo na vida espiritual, ele estava o quê? Descendo na vida espiritual. E você? Está subindo ou está descendo? Pastor, não estou nem subindo, não estou nem descendo. Eu empaquei. Eu parei, pastor. Nem subo, não desço, mas também não subo. Irmão, não pode não. Diga para quem está ao seu lado, não pode não. Tem gente assim na igreja, irmão. Ele fica até um pouquinho alegrinho porque não está descendo, mas só que não está subindo. É a mesma coisa, entra ano e sai ano, naquela vidinha, né? Mas ele diz, mas na igreja eu estou seguro, estou indo, eu não deixei de ir não. E eu conheço gente que já deixou de ir para a igreja, mas eu estou indo. Irmãos, está se contentando com pouco, viu? Está se contentando com muito pouco. Se você é daqueles crentes que fica se segurando aí pelas cordas, né? E estou na luta, ainda estou na luta, mas não progride, irmãos, nossa, aí fica ruim, né? Você tem que estar subindo, amém?
Subindo sempre, amém? A Bíblia diz, irmãos, que nós devemos estar sendo transformados o quê? De glória em glória cada vez maior, amém? Mas tem crente que estacionou, parou no tempo, a vida espiritual estagnou, né? Você puxou o freio de mão para não descer, mas também não avança. Parece que o seu carro espiritual não tem acelerador. Pergunta para quem está ao seu lado: o seu carro espiritual tem acelerador? Acelera, meu irmão. Acelera. Tem que crescer, irmãos. Mas Abraão, irmãos, em vez de crescer, estava o quê? Descendo. Estava descendo. Agora olha o que acontece, irmãos. Quando a gente foge de um problema, vai se bater com outro maior na frente. Cuidado, viu? Quando a gente sai da presença de Deus, a gente vai se bater com coisas sérias aí na frente. E agora, irmãos, antes de entrar no Egito, o problema no Egito, irmão, não era a fome, porque não tinha fome no Egito. O Egito, irmãos, era difícil o Egito passar por fome. Sabe por quê? Porque lá no Egito tinha muitos rios, somente o rio Nilo, é uma terra muito irrigada. Então era raro haver fome no Egito. Mas só que no Egito tinha um outro problema que Abraão agora teria que enfrentar. Sabe qual era, irmãos? Havia um costume no Egito que era o seguinte: quando aparecia uma mulher bonita no Egito e a mulher era casada, sabe o que é que eles faziam? Matava o marido para ficar com a mulher. Diga para quem está ao seu lado: que costumezinho. Que costumezinho miserável. Olha, irmãos, que coisa interessante, né? Eles achavam errado pegar a mulher e adulterar com a mulher casada. Não, adultério não. A mulher é casada. Então como é que resolve o problema? Mata o marido. Aí ela fica viúva. Irmão, tem gente que tem esse tipo de raciocínio, viu? Cuidado para você não estar pensando desse jeito, viu? Não, se a gente pegar a Sara e o marido está vivo, isso aí é adultério. Não. Então qual é a solução? Lá no Egito arrumaram logo uma solução. Se a mulher é bonita, alguém gostou da mulher e ela é casada, mata o marido e fica com a mulher. Aí pode. Aí pode. Irmãos, e Abraão sabia desse costume, viu? Tanto que, sabendo desse costume, antes de entrar no Egito, ele chama Sarai, né? Naquela época ainda chamava Sarai, para uma conversa. E o que é que ele pede para Sarai? Ó, Sarai, você é uma mulher muito bonita. Irmão, tem gente que fica admirado. Como é que Sarai, com 75 anos, era uma mulher muito bonita? Ela tinha mais ou menos, nessa época, 75 anos. Olha, quem é que tem 75 anos aqui? É mulher. Mulher não gosta de dizer idade, né? Nem vou contar. Se fosse homem dizia, mas mulher não vai dizer. Olha, irmãos, ela era muito bonita. E não era só a opinião de Abraão, não, viu, irmãos? Quando ela chegou no Egito, o que aconteceu? Os egípcios observaram que ela era o quê? Muito bonita. Olha, muito bonita. Mas ela tinha 75. Como é que se explica isso, pastor? Irmãos, veja quantos anos Sara viveu. Naquela época, irmãos, as pessoas viviam mais tempo do que hoje, viu? Sara, ela viveu mais de 120 anos, viu? Depois vai procurar o tempo que Sara viveu, viu? Procura aí, pesquisa o tempo de vida de Sara. Então, os 75 anos dela naquela época corresponderia hoje a uns 35. Viu? Está explicado agora? Não fica encucar. Ah, mas como é que pode uma mulher de 75 anos ser bonita? E olha aqui no Egito, irmão, tinha muita mulher bonita, viu? Lá no Egito. Então, se eles consideraram Sara bonita, porque realmente ela era bonita. Então, os 75 anos de Sara
Hoje seria o quê? Uns 30 anos por aí, 35 anos. Aí ele chama a Sara para uma conversinha. Ó, Sara, a gente está chegando no Egito, você é muito bonita e tal. Então, quando chegar lá e perguntarem quem você é, você diga que é minha irmã. Irmãos, aí nessa questão tem um problema. Sara era irmã realmente de Abraão por parte de pai, não por parte de mãe. Eles tinham o mesmo pai, mas não a mesma mãe. Depois, lá em Gênesis 20 mostra isso. Se você quiser em casa ler Gênesis 20, vai mostrar que eles eram irmãos só de pai. Mas só que Abraão, irmãos, estava omitindo uma outra verdade. Qual era a outra verdade que ele estava omitindo? Que Sara era esposa dele. Então aí ele pede para Sara mentir. Está no versículo 11, do versículo 11 ao versículo 13. Olha aqui, não precisa abrir não, olha o que ele diz aqui. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: essa é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem, por amor a você, e a minha vida seja poupada por sua causa. Agora, irmãos, em quem Abraão estava pensando? Nele mesmo. Irmãos, eu fico imaginando como é que Sara deve ter se sentido. Rapaz, você vai me entregar lá para um homem lá, para qualquer homem lá, para salvar a sua pele? Irmãos, é porque Sara era obediente, viu? Senão dava um murro na cara de Abraão, que ele ia ver uma coisa. Imagine você, seu esposo, imagine você, esposa, tá? Né, no lugar de Sara, seu marido chega lá no lugar e diz: olha, os homens vão te cobiçar, viu? Então, se algum homem te cobiçar e perguntar quem é você, diga que você é minha irmã, viu? Pode ir com ele. Oxe, irmão. E aí você que é esposa, você aceitaria uma coisa dessa? Hein? Aceita ou não aceita? Foi fraco não, viu? Não, irmão. Oxe. Expondo Sara, irmão. Ele está expondo a mulher, entregando a mulher lá para, né, na cova dos leões lá, Sara. É porque assim eu quero ficar vivo, eu não quero morrer não. Então você diz que é minha irmã, e aí salva a minha pele, porque é isso que ele está dizendo aqui, ó. Eles vão tratar bem você. Eu quero que eles me tratem bem, e que a minha vida seja o quê? Poupada. Irmãos, olha que coisa, né? Quando a pessoa está fora da vontade de Deus, irmãos, olha, já começa a fazer coisas erradas. Ele expõe a esposa. E aí, irmãos, isso aí é uma trama. Ele tramou isso. Eu creio que ele ficou pensando, enquanto ia para o Egito, irmãos, que era uma viagem longa. De Canaã para o Egito, não era assim em um dia só. Levavam vários dias. E eu creio que no caminho, irmãos, ele começou a tramar. Ele, em vez de orar, ele, em vez de buscar a vontade de Deus, né, ele já estava errado porque tinha saído de Canaã. Já estava errado com isso. Mas ele podia ter orado: Senhor, me dá uma orientação. Quando eu chegar no Egito, o que é que eu faço? Ou eles têm esse costume de matar o marido da mulher para ficar com a mulher. Senhor, né? Irmãos, eu creio que se Abraão confiasse em Deus, Deus iria dar uma solução, amém? Que ele não iria precisar expor a esposa. Eu creio, irmãos, que Deus ia colocar temor no coração dos egípcios, mesmo sabendo que Sara era a esposa deles, eles não iam tocar em Sara. Deus podia fazer, irmãos, muitas coisas para poupar tanto Abraão como Sara. Mas não, irmãos, ele começou a arquitetar os planos dele. Ele começou a tramar com a sua própria sabedoria, porque Abraão tinha perdido o contato com Deus. E quando a gente perde contato com Deus, irmãos, não busca mais a Deus, a gente começa a tramar. Diga para quem está ao seu lado: olha, não vamos tramar nada não, diga. Olha, irmão, porque tem crente aí tramando. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Olha, não trame não. Peça a Deus orientação.
E Deus vai te dar a orientação que você precisa fazer. Cuidado com essas soluções aí, humanas. Tem que buscar Deus, irmãos, para saber qual é a vontade de Deus. E sabe, irmãos, uma coisa que Abraão fazia em Canaã e deixou de fazer no Egito? Quando Abraão estava em Canaã, ele levantava altares para o Senhor. Vocês querem ver? Vamos ler capítulo 12 de Gênesis, agora o versículo 6 a 8. Olha o que Abraão fazia em Canaã. Abraão atravessou a terra, Gênesis capítulo 12, versículos 6 a 8. Se não tiver aí na tela, você fica só ouvindo, tá ok? Apareceu aí. Abraão atravessou a terra até o lugar do Carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali o que, irmãos? Altar, dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar, dedicado ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Irmãos, o que significa altar na Bíblia? Comunhão com Deus, adoração. E Abraão era um homem que construía altares. Isaac era construtor de poços, né? Nós já estudamos isso aqui um domingo. Abraão, ele construía altares. E aí, irmãos, onde Abraão parava, ele construía um altar. Construiu um altar em Siquém, construiu um altar em Betel, porque com aquele altar ele dizia assim: eu sou totalmente dependente de Deus. Eu não dou um passo sem pedir a direção de Deus. O meu Deus é o Deus que criou os céus e a terra. É isso que significavam os altares, irmãos. Mas no Egito, tem alguma coisa aqui escrita que Abraão construiu algum altar no Egito? Não. Por que não construiu? Porque ele tinha perdido comunhão com Deus. E porque, irmão, no Egito não dá para construir altar. Diga para quem está ao seu lado: no Egito não dá para construir altar. Tem crente querendo construir altar no Egito, não vai conseguir não, viu, meu irmão? Você tem que voltar para a presença de Deus, de Jesus. Não adianta nem estar na igreja. Você pode vir até na igreja, mas construir altar, adorar a Deus, você não vai conseguir. Pode ter certeza. Abraão não conseguiu construir nenhum altar no Egito, porque ele tinha perdido o quê? Contato com Deus. Ele estava em desobediência. E como é que quer, irmão, estar em desobediência, em pecado e ser abençoado por Deus? Não vai ser abençoado por Deus. Pode até morrer de estar dentro da igreja, mas não vai ser abençoado por Deus. Sabia disso? Não adianta, irmãos. Não adianta ouvir sermão, não adianta dar oferta, dar dízimo. Deus não vai ouvir, Deus não vai atender. E aí Abraão não construiu nenhum altar. E Abraão começou a fazer os seus próprios planos. E olha o que é que diz a Bíblia, irmãos, com relação aos nossos próprios planos. Provérbios 3:5. Provérbios 3:5. Vamos juntos, todos ler. 1, 2, 3. Confie. Olhe, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Irmãos, Abraão achou aquela ideia bacana. Deu certo a ideia de Abraão? Não, irmão, até que deu. Não deu? Olha aí na Bíblia para ver se não deu. Deu. Porque aí aconteceu o que Abraão previa. Chegando lá no Egito, pessoal de binóculo em Sarai. Irmãos, naquela época o Egito não era tão, não tinha tanto poder e não tinha tantos moradores, habitantes, como na época de Moisés. O Egito ainda não era aquela grande potência que passaria a ser anos depois. Então também não tinha tanta gente. E qualquer pessoa que chegasse de fora, né, qualquer estrangeiro que chegasse no Egito já chamava o quê? Atenção,
tem gente nova chegando aí, tem gente vindo lá de Canaã. E as pessoas ficavam observando quem que estava chegando. E diz o texto que os súditos de Faraó, viram Sarai e viram que ela era muito bonita. E Faraó tinha dado uma ordem aos seus súditos, dizendo o seguinte: olha, toda mulher bonita que vocês encontrarem, me digam, viu? Me avisem de toda mulher bonita que chegar no Egito, porque eu vou levar para o meu harém. Faraó tinha um harém, irmãos. E aí, quando eles viram Sarai, correram para Faraó e disseram: Faraó, 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 chegou uma mulher formosa. E ela veio com o rapaz disse que é irmão dela. Aí o que é que o Faraó mandou eles fazerem? Então, traga a irmã do rapaz, do homem. E olha, dá presente para ele, viu? Dá jumento, dá jumenta para ele, dá servos, dá servas. Irmãos, Abraão ficou rico lá no Egito. Tá vendo, pastor, que a gente faz as coisas erradas e ainda pode dar certo? Mas tem crente assim, viu? Nada, pai, tá dando certo. Que nada, isso é besteira de buscar a Deus. E aí, está dando certo o que eu fiz, e aí? Fica com... Vocês vão ver onde é que vai parar essa história aqui, viu, irmão? Mas, irmãos, Abraão conseguiu riqueza no Egito. Só que essa riqueza depois vai trazer problema entre ele e o sobrinho dele, viu? Essa riqueza que ele está adquirindo no Egito, às custas de uma mentira, vai trazer dor de cabeça para Abraão. Vai trazer dor de cabeça. Agora, irmãos, uma coisa que aconteceu com Abraão é que ele ficou com medo. Por que ele pediu a Sara para mentir? Porque ele estava com medo de morrer. Estava com medo. Agora, se ele tivesse ficado no lugar onde Deus colocou ele não teria medo. Olha o que está escrito, irmãos, em Isaías 12, 2. Isaías capítulo 12, versículo 2. Olha o que está escrito nesse texto. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. Irmãos, quando a gente anda na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, não precisa ter medo não, viu? Não precisa ter medo. Abraão teve medo porque saiu da presença de Deus. Aí ele teve medo. Provérbios 29 e 25. Vamos ler todos juntos? Quem teme o homem, olha, quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Você não precisa temer o homem não, irmãos. Se você está na presença de Deus, não precisa temer. Agora, se saiu da presença de Deus, a gente começa a ter medo. Passa a ter medo de tudo, irmãos. Ter medo das coisas, né? Ter medo de tudo. Ter medo. E vai se afastando de tudo. Olha as consequências de Abraão no Egito, irmãos. Quer ver as consequências de Abraão no Egito? Primeiro, ele mentiu. Teve que mentir. Ocultou a verdade. Ele teria que ter dito assim para Faraó: olha, ela é minha irmã e minha esposa. Pronto. Dizer as duas coisas. Ela é minha irmã, mas também é minha. Irmão, naquela época ainda havia permissão, viu? Desse tipo de casamento. Depois que Deus estabeleceu a lei lá no Monte Sinai, aí Deus proibiu casamentos desse tipo aqui, viu? Só para abrir esse parênteses aqui. Naquela época de Abraão, antes da lei, era permitido um irmão casar com uma irmã, ok? Mas depois foi proibido. Então, ele mentiu, expôs a esposa. Isso aí dava até um pedido de divórcio, não dava? Não dava?
Se Sarai fosse daquelas brabas, rapaz, eu quero o divórcio, viu? Porque você me colocou na mão. Irmãos, eu fico pensando, a Bíblia não entra em detalhes, mas fica pensando em Sarai, lá no harém de Faraó. Pensou? E se Faraó tivesse tido relações com ela e nascesse uma criança? Olha a promessa de Deus para Abraão, e aí? Para onde é que ia aquela promessa de Deus para Abraão e Sara? Irmãos, é porque a gente não mede o quê? As consequências dos nossos atos. Mas, irmãos, a gente crê que não aconteceu nada, sabe por quê? Porque quando o Faraó pegava uma mulher, primeiro, né, ele deixava a mulher, pelo menos o quê? Um mês lá no harém. Você lembra o que aconteceu com a rainha Esther? Quando foi lá para o palácio, que também a rainha era muito bonita, e o rei, né, quis ficar com ela. Ela primeiro ficou o quê? Sendo preparada, não foi? Porque, irmãos, era muita mulher. Então assim, era fila, né? Era fila. Então, Sarai entrou na fila. Faraó não foi logo, né, casando com ela, vamos casar, né? Chegou, casou. Não, irmão, ficava lá no harém, comendo, né, direitinho, para ficar mais fortinha, né? Tratamento de beleza egípcia, né, do Egito. Porque, mas quando ela chegasse diante de Faraó, assim como Esther, quando chegou diante de Assuero, né, tinha que chegar o quê? Nos trincos, né? Quando tinha que chegar lá, botando para quebrar, né? Porque a mais bonita, né, Faraó ia escolher como esposa oficial. Olha, então, estava lá Sarai no harém. Mas, irmãos, se coloque no lugar de Sarai, no meio de tantas mulheres ali esperando. Pensou, irmãos? Como essa mulher deve ter sofrido? E Abraão agora lá na tenda, coitado. Rapaz, que bobagem eu fiz. Será que ele sentiu falta da esposa? Sentiu, nesse período aí, não sabemos quanto tempo durou isso, mas sentiu. Olha as consequências. Outra coisa, irmãos, trouxe maldição para a casa de Faraó. Porque, irmão, na hora que Sarai chegou lá no palácio, o que é que diz o versículo 17 do texto que nós lemos? Que Deus afligiu Faraó e a sua casa e os seus súditos com o quê? Com gravíssimas doenças. O original tem gravíssimas doenças. Olha, irmãos, o que acontece? O que é que Deus tinha dito a Abraão? Abraão, você será, em ti serão o quê? Bendita todas as... Abraão está sendo uma bênção aqui, irmãos, no Egito? Abraão está sendo o quê? Uma maldição. Diga para quem está ao seu lado: seja uma bênção e não uma maldição. Irmãos, crente quando está fora da vontade de Deus, misericórdia. Em vez de ser bênção, é pedra de tropeço. Meu irmão, você tem que ser bênção para as pessoas. Amém? E não pedra de tropeço. Você lembra de Jonatas? Dentro do navio? Irmãos, aquela viagem era para ser uma viagem tranquila, irmão. Aquela viagem é para ser viagem tranquila. Mas de repente começa uma tempestade terrível. E os marinheiros não sabem o que está acontecendo. Joga mala fora, joga bagagem fora, joga comida fora. Olha, cada um aí ore para o seu Deus, cada um ore para o seu Deus. Irmãos, eles não estavam sabendo que tribulação era aquela que eles estavam passando. Quem era o culpado, irmão, de tudo aquilo? Hein? Jonas, irmãos. Jonas estava no navio. Sabia? Eu não queria viajar num navio desse, nem com passagem de graça, irmão. Com um Jonas dentro, você queria ir? Se você soubesse, antes de embarcar no navio, que Jonas estava dentro, você entrava? Eu não entrava, não, que nada. Navio em que Jonas está, eu não entro. Amém? Não entre não, viu, irmão? E aí, irmãos, quase que todo mundo morre por causa de Jonas. Se Deus não tivesse tido misericórdia daqueles passageiros, todo mundo teria morrido. Jonas, pelo menos, ele foi certo em uma coisa. Ele disse assim: não, rapaz,
O culpado sou eu. Me joguem no mar e a tempestade vai cessar. Olha que coisa, irmãos. Olha que coisa. Irmãos, quando a pessoa está fora da vontade de Deus, nem peixe quer mais, né? Nem peixe quer comer mais. Fica até ruim na boca de peixe. Porque diz que lá o texto que o peixe, o que é que foi? Vomitou Jonathan na praia. Que sujeito ruim esse, misericórdia. Até o peixe, irmão, que estava com fome, recusou comer Jonathan. Ele, que carne ruim é essa? Cuidado, viu, irmão? Você não é bênção em lugar nenhum, irmão. Não é bênção em lugar nenhum. Olha essa frase aí que está aí escrito. Se você deseja ser uma bênção para outros, então fique dentro da vontade de Deus. Vamos ler todos juntos? Se você deseja ser bênção, olha, se você quer ser bênção na sua família, seu trabalho, para os seus vizinhos, fique dentro da vontade de Deus. Agora, irmão, Deus em sua misericórdia tirou Abraão de uma enrascada. E talvez tenha gente aqui em enrascada. Mas Deus tira pessoas de enrascada, viu? Amém? Você se meteu numa enrascada terrível. Mas Deus, se você quiser e pedir a Deus, Ele pode tirar você dessa enrascada, viu? Porque ele estava numa enrascada, porque Faraó, quando viu aquela doença toda na casa dele, disse, não, isso não é possível. Chamou Abraão e, rapaz, por que você não me disse que ele era a sua esposa? Por que você trouxe maldição para o Egito? E Abraão falou o quê? O que Abraão respondeu? Falou nada. Ficou, o quê? Caladinho. Irmão, tem gente que está sem razão, crente sem razão, ainda quer discutir. Ainda quer dizer que está com razão. Irmãos, Abraão ficou o quê? Calado. Ficou caladinho. E Faraó só dando-lhe um sabão. Rapaz, que situação. Que situação. E aí, irmãos, Abraão teve que ouvir tudo aquilo calado. Uma outra coisa, sabia que no Egito, Abraão recebeu um presente de grego? O que é presente de grego, pastor? Os irmãos sabem, né? Tem aí a foto do presente de grego? Acho que tem uma foto aí, né? Olha aí. Ele recebeu um presente de grego. Sabe que presente foi esse? Vocês vão descobrir agora. Vamos ver primeiro Gênesis 12:16. Gênesis 12:16. Por causa dela, de Sarai, o rei tratou bem Abraão, e lhe deu ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Agora vamos ver Gênesis 16:1. Sarai, a mulher de Abraão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava, o quê? Egípcia, que se chamava Agar. De onde veio essa Agar? Quando foi que essa mulher entrou na casa de Abraão? Agar foi um presente de grego. Foi na época que Abraão estava lá no Egito, que ele recebeu a Agar. Você gostaria de ter um Agar na sua casa, meu irmão? Misericórdia, misericórdia. Então fique dentro da vontade de Deus, viu, irmãos? Porque até hoje tem gente, por causa de um erro, está trazendo Agar amarrado, viu, com ele. Até hoje. Mas Deus pode ter misericórdia dessa manhã e até mandar essa Agar embora, amém? Veio, né? Veio do seu tempo lá do pecado no mundo. É um problema que você carrega quando você estava afastado de Deus. Hoje você voltou para a presença de Deus, mas, né, às vezes ainda continua. Mas Deus pode dar uma solução hoje, amém? Pode dar uma solução hoje. Olha, foi um presente. Outra coisa, irmãos, a Bíblia não diz, mas
O sobrinho de Ló, ou sobrinho de Abraão, Ló, a gente vai reparar depois, né, que ele era um homem o quê? Esse sobrinho de Abraão era um homem o quê? Muito o quê? Ganancioso, porque quando teve que escolher a terra, Abraão disse, rapaz, escolhe a terra. Ele foi de olho logo o quê? Na terra melhor. Irmãos, onde é que esse rapaz ficou ganancioso? A Bíblia não diz, mas a gente pode deduzir que Ló, quando esteve no Egito, ele foi seduzido por tudo que ele viu no Egito. A beleza do Egito, as riquezas do Egito, que naquela época, apesar de ser uma grande potência, mas já era uma nação rica, né? E ele ficou olhando, rapaz, olha que coisa. Pode ser que esse sobrinho de Abraão tenha sido influenciado negativamente no Egito. E aí depois ele trouxe problemas para o tio. Quer ver uma outra consequência, irmãos? Diz que o comportamento do pai, cuidado, viu, pai? Porque o comportamento seu vai passar para o seu, pode passar para o seu filho. Os irmãos sabiam que Isaac, o que Abraão fez com Sara, Isaac fez com Rebeca? A mesma coisa. Que Isaac uma vez teve que fugir da fome, na terra onde ele estava, que era Canaã, foi para uma outra terra, que tinha o mesmo costume, e sabe o que Isaac disse para Rebeca? Está lá em Gênesis, é até bom a gente abrir, né? Gênesis 26, Gênesis 26, só para vocês terem uma ideia, Gênesis 26, Gênesis 26, olha o que diz aí, versículo 1, sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão, ao teste para Isaac. Então Isaac foi a Gerar, encontrar-se com rei dos filisteus, ele foi para a terra dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse, não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Aí vamos pulando, a gente pula aí, versículo 6, Isaac pois ficou em Gerar, quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito da sua mulher, ele disse, ô Isaac, quem é Rebeca? O que é que ele disse? É minha irmã. Ele tinha medo de dizer, é minha mulher, porque pensava assim, os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Ó. Irmãos, de onde Isaac aprendeu isso? Hein? Cuidado, viu, pai? Que seu filho está aprendendo tudo. O de bom, mas também o de ruim, viu? Cuidado. Isaac, se meu pai fez, o que é que eu não posso fazer? Só que aqui, irmãos, o rei aqui descobriu de uma maneira diferente, né? Olha aqui, ó. Depois que Isaac havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaac... tem uma tradução que diz assim, que Isaac brincava com sua mulher, né? Que brincadeira, hein? Que brincadeira é essa, Isaac? Né? Mas a minha tradução tem assim, ó, que Isaac acariciava a Rebeca. Como é que está na sua tradução? Hein? Brincava? Tem umas traduções aí que diz brincava. Aí descobriu, chamou Isaac, passou-lhe um sabão, Isaac, rapaz. Por que você não disse que Rebeca era sua mulher? Olha, irmãos, cuidado. Cuidado. Outra coisa, irmãos, Abraão passou vergonha. Olha o que está no versículo 20. Versículo 20, Gênesis 12, 20.
Então o rei deu ordem e os seus guardas levaram Abraão para fora do Egito, junto com sua mulher, com todas as coisas que eles eram, as coisas que eram dele. Na realidade, irmãos, o que é que o faraó fez? Expulsou Abraão do Egito. E o que a Bíblia não diz, mas o que o faraó disse: rapaz, não volte nunca mais, não bote os pés mais aqui. Se fosse hoje, irmão, sabe o que é que o faraó diria para Abraão? Rapaz, você nem parece que é crente. Eu espero que você nunca tenha ouvido isso, viu? Você nem parece que é crente. Você vive na igreja e está desse jeito dentro de casa, rapaz. Soltando palavrão, batendo na mulher. Até os cachorros têm medo de você. Quando você chega em casa, os cachorros vai tudo para debaixo da cama. E um cachorro ainda diz para o outro, ainda diz que é crente esse cachorro. Meu irmão, tem misericórdia. Você nem parece que é crente. Acho que Deus está falando aqui nessa manhã, viu, irmão? Cuidado com o seu testemunho, viu? Diz que o testemunho começa dentro de casa. O testemunho começa em casa. Ó, vai embora, vaza do Egito, sai daqui, que só tem, você só trouxe maldição, você não trouxe bênção nenhuma para o Egito, vai embora daqui. E Abraão, irmãos, envergonhado, teve que ir embora. Mas Abraão deu a volta por cima? Deu. E aí eu quero concluir, irmãos. Abraão deu a volta por cima. Ele passou por outros testes e foi aprovado. Voltou para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. E quando a gente desobedece à vontade de Deus, qual é a solução? Voltar. Não é isso? Volte. Volte de onde você caiu. Né? Volte. Volte para a presença de Deus. Volte para a igreja. Volte. Olha o que está escrito em 1 João 9. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Vamos ler todos juntos? Se nossos pecados e nos purificar. Então, irmãos, Deus é fiel para perdoar os nossos pecados. Abraão foi perdoado. Quase que a coisa desanda. Mas Deus entrou com providência, não permitiu que Faraó, tivesse relações com Sarai, não permitiu. Tirou Abraão de lá, ele foi expulso de lá, voltou para a terra, voltou a construir altares e se tornou o pai de Isaac, de uma grande nação. E nós estamos aqui hoje por causa da bênção de Abraão. Amém? Glória a Deus. Então o que é que nós aprendemos, irmãos, nesse texto? A lição prática: nunca saia da presença de Deus, quaisquer que sejam as circunstâncias. Amém? Continue firme na presença de Deus. Ah, pastor, está batendo um problema, fome, coisa terrível. Fique na presença de Deus. Não saia da presença de Deus. Não vá para o Egito. Continue fiel. Não fique tramando, Busque a vontade de Deus. Ore ao Senhor. Deus vai te dar resposta. Deus vai te abençoar. Deus vai te dar livramento. Se você pastor, já saí. Volte, você vai voltar. Amém? Vamos ficar em pé? Eu não sei se vocês conhecem. Toda vez que a minha fé é provada. A gente vai cantar, viu, irmãos, esse hino. Quem está na escola da fé aqui, levanta a mão. Todo mundo está, né, irmão? Quem é crente está na escola da fé. Ah, pastor, eu estou até repetindo de ano. Não tem problema, mas você vai avançar, amém? Você fala, eu estou repetindo de ano, pastor. Eu nunca saio desse ano. Irmão, mas vai passar de ano, amém? Vamos avançar. Essa prova aí que você está passando, você vai vencer em nome de Jesus. E aí você vai sair mais forte na fé, amém? Glória a Deus. Você vai sair mais forte na fé. É uma prova, é um momento de dificuldade, mas se você perseverar, se você não desistir, você vai vencer. Agora depende de você. Não saia da presença de Deus.
Não vá para o Egito, mas fique firme. Amém? Vamos cantar e depois a gente ora. Toda vez que a minha fé é provada. Glória a Deus. Minha fé é provada. Tu me dás a chance. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações. As provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Toda vez, vamos cantar novamente. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada dia Vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém. Vamos orar. Glória a Deus. Então vamos orar. E se você estiver numa enrascada, creia no Senhor, viu? Deus pode tirar você dessa enrascada que você se meteu, mas Deus perdoa. Se você estiver disposto a voltar-se para o Senhor, ou se já voltou, né? Deus vai te abençoar. Amém? Feche os seus olhos. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai querido, nós aprendemos hoje, ó Deus, através desse texto, que é muito perigoso, arriscado, sair da Tua presença. Por isso, ó Deus, nós pedimos ao Senhor que nunca permita que saiamos da Tua presença, ó Pai. Nos ajuda, Senhor. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Que através dessa prova, Deus, através dessa prova, que a fé, a nossa fé seja aumentada. Ó Pai, ajuda aqui aqueles que estão passando por dificuldades.
que estão, ó Deus, em alguma enrascada, por erros que cometeram, porque não perguntaram qual era a tua vontade. Que o Senhor entre agora com milagres, que o Senhor entre com providência, Pai, para solucionar e resolver esse problema. Ó Deus, em nome de Jesus, se tem alguém aqui sendo tentado a ir para o Egito, que o Senhor agora, Deus, fortaleça essa pessoa. Se tem alguém aqui, Pai, pensando em ir para o Egito, descer para o Egito, possa ser fortalecido agora, Pai. Ó Deus, nós temos a certeza que o Senhor vai nos sustentar durante esse período de provação. Nos dá, Senhor, estratégias e sabedoria, que não venhamos a tomar nossas próprias atitudes, mas que venhamos a fazer somente aquilo que Deus quer que façamos. Abençoa cada pessoa que está aqui nessa manhã, Pai. Abençoa, Pai, cada um aqui na escola da fé. Que cada um aqui possa progredir a cada dia nessa escola. Que cada um aqui, ó Deus, possa avançar cada dia nessa escola. Ó Deus, que possamos ser maduros na fé. Que possamos crer na fé, crescer na fé. E que possamos confiar no Senhor cada dia mais. Muito obrigado por tudo, Senhor. Sabemos que o Senhor está agindo. Sabemos que o Senhor está trabalhando por nós. Sabemos que, ó Deus, essa igreja há também de continuar crescendo na fé. Que essa igreja há de continuar crescendo na maturidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado. Porque é em nome de Jesus que nós fazemos esta oração. Amém. Glória a Deus. Palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém.